Milionário japonês entra em um restaurante e ninguém o entende, até a faxineira responder em japonês e deixar todos chocados. Imagine o tipo de cena que faz o coração disparar só de ler. Um homem elegante, de terno impecável e olhos que carregam o peso de oceanos distantes, empurra a porta de um restaurante chique e, de repente, o mundo para. Ninguém o compreende, os garçons congelam como estátuas de gelo e o ar fica grosso de constrangimento. Até que, do canto mais esquecido do salão, uma mulher simples, com mãos calejadas e um avental gasto, ergue a voz em japonês fluente, e o silêncio que segue é ensurdecedor, como se o destino tivesse acabado de virar a página de um livro que ninguém esperava ler. Essa é a história de Lúcio, o milionário japonês de 35 anos, que construiu impérios de tecnologia no Vale do Silício, mas que naquela noite chuvosa de São Paulo se viu perdido em sua própria cidade natal. E de Cristiane, a faxineira de 32 anos, que varria o chão com a mesma determinação que usava para esconder as cicatrizes de uma vida que a vida não perdoa. Mas antes de mergulharmos no caos que veio depois, os olhares de inveja, os toques acidentais que viram faíscas e um segredo que vai explodir tudo como uma bomba relógio. Vamos voltar ao começo, aquela porta que se abriu e mudou tudo. O restaurante La Belle Époque era o tipo de lugar que gritava luxo sem precisar berrar. Lustres de cristal pendurados como estrelas falsas. Mesas cobertas de linho branco que sussurravam promessas de noites inesquecíveis. E um cardápio onde cada prato parecia um enigma para quem não nascia com colher de prata na boca. Localizado no coração de um bairro nobre, onde os carros estacionados na rua valiam mais que apartamentos inteiros na periferia, era o refúgio dos endinheirados que fingiam ser casuais, executivos com gravatas soltas, casais que se olhavam como se o mundo acabasse no copo de vinho tinto. Naquela quinta-feira de outono, o ar estava úmido e frio, carregado de chuva, que tamborilava nas janelas como dedos impacientes. O salão zumbia baixo, talheres tilintando contra a porcelana fina, risadas abafadas de mesas distantes, e o som suave de um piano ao fundo tocando algo melancólico. Como se soubesse que a tranquilidade era só uma ilusão frágil. Cristiane, 32 anos, estava no seu canto habitual, o que ninguém notava, o que ela preferia assim, com o cabelo castanho preso num coque bagunçado, preso por um elástico que já vira dias melhores, e um avental azul escuro que cheirava a desinfetante e suor acumulado. Ela empurrava o esfregão pelo piso de mármore polido, como se cada passada fosse uma batalha vencida. Alta e esguia, com ombros que carregavam o peso invisível de noites mal dormidas e dias que se arrastavam como correntes, Cristiane não era de conversa fiada. Seus olhos castanhos, profundos como poços onde segredos se afogavam, observavam tudo sem julgar, ou pelo menos era o que ela se forçava a fazer. Vinda de uma favela no leste da cidade, onde o asfalto rachado era o único playground da infância, ela havia aprendido cedo que o silêncio era a melhor armadura. Aos 18, abandonara o sonho de ser tradutora depois que o pai, um pedreiro alcoólatra, sumira deixando dívidas que engoliram a família. A mãe, debilitada por uma doença crônica que comia os pulmões aos poucos, dependia dela agora. Remédios caros, contas que se empilhavam como montanhas e um irmão mais novo que ainda acreditava em milagres. Cristiane limpava o label há 6 meses, ganhando o suficiente para tapar buracos, mas não para sonhar. Eu sou a sombra aqui, pensara ela mais de uma vez, enquanto esfregava manchas que os garçons fingiam não ver. E sombras não pedem holofotes. Os colegas, ou o que ela chamava de equipe, para não soar amarga, a tratavam como mobília. Havia o gerente, Roberto, um homem de 50 anos com barriga proeminente e ego inflado, que a chamava de a moça da vassoura.
com um sorriso que não chegava aos olhos. Os garçons, jovens e cheios de si, com cabelos engomados e sotaques afetados, passavam por ela sem um boa noite, como se sua presença fosse uma mancha no piso que precisasse ser ignorada. E as cozinheiras, mulheres duronas que fumavam nos intervalos, trocavam piadas sobre a faxina que sonha alto demais, porque uma vez, num raro momento de vulnerabilidade, Cristiane mencionara que estudava japonês sozinha à noite, no celular rachado, assistindo vídeos gratuitos enquanto a mãe tossia no quarto ao lado. Japonesinho. Pra quê pra varrer templos em Tóquio? Rira uma delas, e o riso ecoara como um tapa. Cristiane engolira seco, rira junto, fraco forçado, e voltara ao trabalho. Era assim que sobreviviam, rindo do próprio sangue para não sangrar mais. Tudo mudou às 20h15, quando a porta de vidro se abriu com um suspiro hidráulico, deixando entrar uma rajada de vento úmido e um homem que parecia saído de um quadro de Hokusai, elegante, mas deslocado como uma onda em terra firme. Lúcio, 35 anos, descendente de japoneses que imigraram para o Brasil no século passado, mas que passara a vida adulta entre Tóquio e o Vale do Silício, onde fundaram uma startup de IA que valia bilhões. Alto, com ombros largos moldados por anos de karatê e corridas matinais. Ele usava um terno cinza escuro sob medida, sem gravata, o colarinho aberto revelando uma tatuagem discreta de uma carpa subindo contra a corrente, símbolo de perseverança que ele carregava como lembrete das noites sem dormir, construindo códigos que mudavam o mundo. Seus olhos negros e intensos varriam o salão com uma mistura de curiosidade e fadiga. Ele estava de volta a São Paulo para uma reunião de negócios, mas o jet lag e a solidão o levaram ali, em busca de um prato simples de yakisoba que o lembrasse da avó, falecida há uma década. Falava português fluente, mas naquele momento exausto, as palavras saíram em japonês, um pedido suave, educado, apontando para o menu com um gesto preciso. O recepcionista, um rapaz de 22 anos chamado Felipe, congelou atrás do balcão de mogno, o sorriso profissional escorregando como manteiga derretida. Desculpe, senhor, em inglês ou português? Lúcio repetiu mais devagar, o tom subindo levemente na frustração, mas ainda polido, como se pedisse perdão pelo incômodo. Roberto, o gerente, surgiu do nada, suando sob o paletó apertado, tentando um inglês quebrado, misturado com gestos amplos, apontando mesas vazias, balançando o cardápio como uma bandeira branca. Table. Yes, sushi? We have. Os clientes próximos. Um casal de advogados noivo e uma mesa de executivos rindo de um acordo fechado, viraram cabeças, o burburinho morrendo em sussurros curiosos. Que é isso, gringo perdido? Murmurou um garçom para outro, rindo baixo, enquanto o ar ficava espesso de constrangimento. Lúcio ficou ali de pé, o rosto impassível, mas por dentro, uma pontada de solidão o acertou como uma flecha. Ele, que comandava salas de conselho com CEOs globais, agora era só um estranho incompreendido, um eco de sua infância bilíngue, quando o sotaque japonês o isolava nas brincadeiras da rua. Cristiane. Do outro lado do salão, parou o esfregão no meio de uma passada, o cabo úmido escorregando em suas mãos calejadas. Ela observava de longe, o coração apertando em empatia imediata. Via o rubor sutil nas bochechas dele, o jeito como os ombros se tensionavam sob o terno, e algo nela se agitou. Um instinto protetor que raramente usava para si mesma. Sem pensar duas vezes, ou talvez pensando em todas as vezes que se sentiu invisível, largou o balde com um splash que ecoou como um tiro, limpou as mãos no avental e caminhou até o grupo. Os saltos dos sapatos gastos clicavam no mármore, atraindo olhares surpresos dos garçons que pararam no meio de uma ordem. Roberto virou para ela com uma careta de deboche, os olhos semicerrados. O que é, Cristiane? Vai varrer o cliente também? Um riso nervoso escapou de Felipe e outro garçom, o tagarela da equipe, soltou. Deixa que eu chamo o Uber para ele, faxina.
O salão inteiro pareceu prender a respiração, esperando o mico. A faxineira metida a herói, pronta para gaguejar e voltar humilhada ao seu canto. Mas Cristiane não gaguejou. Parou a 1 metro de Lúcio, endireitou a postura com uma graça que ninguém ali esperava dela. Ombros para trás, queixo erguido, como se o avental fosse um kimono imperial, e disse, em japonês impecável, com sotaque suave de quem devorara animes e dicionários à meia-noite: Sumimasen gokyodai desu ka. Menu setsumei shimasu yo. Desculpe, o que o senhor deseja? Posso explicar o menu. O silêncio que caiu foi como uma cortina de ferro, absoluto, sufocante, quebrado só pelo tilintar distante de um garfo que escapou de uma mão trêmula. Lúcio piscou, os olhos se arregalando em surpresa genuína, e então um sorriso lento, quente, se abriu em seu rosto, iluminando linhas finas de cansaço que ele escondia bem. Hai, onegai shimasu. Arigato gozaimasu, respondeu ele, a voz aliviada como se tivesse encontrado um farol no meio de uma tempestade. Em segundos, as palavras fluíram entre eles, ela explicando pratos com precisão cirúrgica. Kore wa yakisoba desu. Yadzai gaoyo. Isso é yakisoba com muitos vegetais. Ele rindo baixinho de uma piada sutil sobre o calor brasileiro versus o inverno japonês. Cristiane gesticulava com leveza, as mãos que limpavam sujeira agora, tecendo pontes invisíveis, e Lúcio a olhava não como uma salvadora, mas como uma igual, olhos nos olhos, um brilho de curiosidade dançando neles. O salão inteiro assistia petrificado. Roberto boquiaberto, o queixo quase tocando o colarinho engomado. Os garçons trocando olhares atônitos, um deles murmurando que diabos, sob o fôlego. Os clientes inclinados para a frente, garfos suspensos no ar, como se assistissem a um truque de mágica que não explicavam. Uma senhora na mesa ao lado soltou um "meu Deus" abafado e um homem de terno piscou devagar, como se duvidasse de seus ouvidos. Cristiane, sentindo o peso dos olhares como agulhas na pele, corou levemente, não de vergonha, mas de uma vulnerabilidade exposta que ela odiava, mas manteve o foco em Lúcio, guiando-o até uma mesa no canto, puxando a cadeira com uma reverência sutil que aprendera em vídeos online. "12", disse ela, "por favor", e ele assentiu. O sorriso agora com um toque de admiração, como se visse além do avental. Além da faxineira, via a mulher que, em segredo, devorava livros de gramática japonesa para escapar de uma realidade que a sufocava. Enquanto Lúcio se acomodava, folheando o menu com renovado interesse, Cristiane voltou ao balde, o coração martelando no peito como um tambor de festa que ela não fora convidada. Os risos iniciais haviam morrido, substituídos por um burburinho baixo, olhares que a seguiam como sombras. Roberto a puxou para o canto da cozinha assim que ela passou pela porta de vai-vem, o rosto vermelho de uma mistura de raiva e pânico. "O que foi aquilo, hein? Você acha que é o quê agora? Tradutora de luxo? Vai voltar pro chão antes que eu te mande pra rua." Cristiane baixou os olhos, mordendo o lábio para não responder. "Eu só ajudei, Roberto." Ele estava perdido, como eu já estive, mas engoliu as palavras, sentindo o familiar aperto no peito, o de quem sabe que um ato de bondade pode custar caro. Na cozinha, as cozinheiras pararam de picar cebolas, uma delas com a faca suspensa. "Faxina falando japonês? Tá possuída ou o quê?" Riram, mas era um riso nervoso agora, tingido de inveja que ninguém admitia. Lá fora, na mesa do canto, Lúcio observava o salão com um novo olhar, não de estrangeiro, mas de quem acabara de descobrir um tesouro escondido no porão de um palácio. Ele pediu o yakisoba, mas sua mente vagava para ela. A faxineira de voz firme, sotaque perfeito, olhos que diziam: "Eu entendo solidão melhor que você pensa." Quando o prato chegou, servido por um garçom relutante que evitou o olhar dele, Lúcio comeu devagar, saboreando não só a comida, mas o momento. No fim da refeição, chamou o garçom com um gesto, mas sussurrou em japonês: "Anuhito yonde kudasai." Chame aquela mulher.
O garçom hesitou, mas obedeceu, e Cristiane veio. O avental agora salpicado de água sanitária, o rosto neutro como uma máscara. Arigato, disse ele, deslizando uma nota generosa na mesa. Gorjeta que valia uma semana de salário dela. Mata ai machuca. Nos vemos de novo? Ela piscou, surpresa, um rubor subindo as bochechas, e respondeu em português misturado. Talvez, senhor. Cuide-se na chuva. Mas em japonês baixinho, Hai Kito, sim, com certeza. Quando Lúcio saiu, o casaco sobre os ombros, a chuva agora um chuvisco suave, o salão explodiu em sussurros. Cristiane sentiu os olhos queimando em sua nuca enquanto voltava ao esfregão. O coração ainda acelerado, não só pelo elogio, mas por algo mais perigoso. Uma faísca de possibilidade, de ser vista, de talvez, só talvez, não ser mais sombra. Mas o que ela não sabia, e que o destino guardava como um as na manga, era que Lúcio, dirigindo seu carro alugado pela Marginal Pinheiros, já planejava voltar. Não pelo yakisoba, mas por ela. E que naquela mesma noite, Roberto ligaria para um contato invejoso, plantando a semente de uma sabotagem que faria o inferno parecer acolhedor. O que começou como um resgate acidental ia virar uma dança de corações partidos, flertes roubados em corredores escuros e uma reviravolta que faria todos questionarem quem, afinal, era o verdadeiro milionário ali. O homem de bilhões ou a mulher que limpava o chão com o orgulho de uma rainha. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas que pareciam segurar São Paulo em um abraço úmido e sufocante. Cristiane acordou antes do despertador. O corpo pesado de cansaço, mas a mente girando como um carrossel que não para. O eco das palavras de Lúcio, Matai Machouka, ainda dançava em sua cabeça, misturado com o veneno no tom de Roberto. Vai voltar pro chão antes que eu te mande pra rua. Ela se levantou da cama improvisada no canto da sala. Um colchão fino que rangia a cada movimento. E foi até a cozinha minúscula, onde a mãe, Dona Rosa, já tossia baixo, embrulhada em um cobertor puído. Bom dia, mãe, murmurou Cristiane, aquecendo água para um café ralo, enquanto contava mentalmente as moedas para o remédio que acabaria em 2 dias. Dona Rosa, com 58 anos que pareciam 80, ergueu os olhos cansados e sorriu fraco. Você tá diferente hoje, filha. Aconteceu alguma coisa? Cristiane hesitou, mexendo o café com uma colher amassada. Nada não, mãe. Só o trabalho, como sempre. Mas era mentira. Algo havia mudado. Uma rachadura minúscula na armadura que ela construíra para se proteger do mundo. No La Belle Époque, o clima era outro. O restaurante abria às 11 horas para o almoço, mas às 9 horas os funcionários já circulavam pelos corredores, limpando mesas, polindo talheres e trocando fofocas que pingavam como o café da máquina antiga na copa. A história da faxineira que fala japonês tinha virado lenda em menos de 24 horas, mas não do jeito que Cristiane gostaria. Ela deve ter aprendido no YouTube, só pode, disse Carla, uma garçonete de 29 anos com cabelos tingidos de loiro platinado e unhas de gel que clicavam no balcão. Ou então, tá querendo impressionar alguém, completou Diego, o garçom tagarela que adorava ser o centro das atenções. Eles riam, mas o tom era azedo, como se o brilho repentino de Cristiane apagasse o deles. Roberto, o gerente, ouvia tudo de sua sala envidraçada, fingindo revisar a escala de turnos no computador. Ele não ria, não porque se importasse com Cristiane, mas porque sentia o próprio ego ferido. Como gerente, era ele quem deveria ter resolvido a situação com o cliente japonês, não uma faxineira que mal abria a boca. Essa aí tá querendo demais, murmurou para si mesmo, tamborilando os dedos grossos no mouse. Ele já havia ligado para Clara, a supervisora de operações, uma mulher de 40 anos com um sorriso afiado como uma faca e um talento para manipular situações a seu favor. Clara, precisamos ficar de olho na faxina. Ela tá se achando estrela. Isso não vai ficar assim, dissera ele na noite anterior, e Clara, do outro lado da linha, apenas respondera:
Deixa comigo. Cristiane chegou ao restaurante às 10 horas, o cabelo preso com o mesmo elástico de sempre, o avental limpo, mas com um remendo mal feito na barra que ela tentava esconder. Passou pela porta dos fundos, cumprimentou a cozinheira Dona Neide com um aceno tímido e pegou o balde para começar a limpeza. O corredor dos fundos cheirava a cloro e cebola refogada, uma combinação que a fazia franzir o nariz, mas que já era parte dela, como uma tatuagem invisível. Enquanto enchia o balde, Diego apareceu encostado na parede com um sorriso torto. E aí, sensei, vai dar aula de japonês hoje? Ou tá ensaiando para virar gerente? Ele riu alto, esperando uma reação. Mas Cristiane apenas o olhou por um segundo, os olhos calmos, mas cortantes. Se precisar de aula, Diego, é só pedir. Mas acho que você prefere falar besteira. A resposta saiu seca e Diego piscou, desarmado, antes de dar de ombros e sair rindo, como se não tivesse levado um golpe. Mas levara. Dona Neide, que ouviu tudo da pia, escondeu um sorriso enquanto esfregava uma panela. Essa menina tem fogo. Hein? O turno de Cristiane era das 10 horas às 18 horas, mas o restaurante estava mais cheio que o normal para um almoço de sexta-feira. Um grupo de executivos japoneses, colegas de Lúcio, que ele convidara para discutir um possível investimento no Brasil, chegou às 12h30, ocupando a mesa VIP no centro do salão. Eram 5, 3 homens de terno, uma mulher de talher vermelho vivo que parecia comandar o grupo, e Lúcio, com o mesmo terno cinza do dia anterior, mas agora com uma gravata azul escura que dava um ar ainda mais sério. Ele não sorriu ao entrar, mas seus olhos procuraram o salão discretamente, como se buscassem algo ou alguém. Roberto, já alertado pela recepcionista, correu para recepcioná-los, o sorriso largo e falso como uma nota de R$3. Bem-vindos, senhores. Mesa reservada por aqui. Tentou em inglês, mas o sotaque pesado e as palavras truncadas fizeram a mulher de vermelho erguer uma sobrancelha. Lúcio falou algo rápido em japonês, apontando para o canto onde Cristiane limpava uma mesa vazia. E a tensão voltou ao salão como uma onda. Roberto hesitou, o rosto vermelho de novo, mas chamou Cristiane com um estalar de dedos que fez Dona Neide revirar os olhos na cozinha. Você, vem aqui. Cristiane largou o pano com cuidado, limpou as mãos no avental e caminhou até o grupo, sentindo o peso de cada olhar. Dos garçons, dos clientes, até do lustre parecia. Haiduzo, nani ogochimon desu ka? Por favor, qual é o pedido? Perguntou ela, a voz firme, mas com um toque de suavidade que desarmava. A mulher de vermelho sorriu, surpresa, e respondeu em japonês, elogiando a pronúncia, enquanto pedia uma explicação sobre os pratos sem glúten. Lúcio, ao lado, observava em silêncio, mas seus olhos brilhavam com algo que não era só admiração profissional. Havia um calor ali, uma curiosidade que fazia o coração de Cristiane acelerar sem motivo aparente. Ela explicou o cardápio, traduziu as dúvidas, sugeriu um vinho branco que harmonizava com o peixe que a mulher escolheu e até fez uma piada leve sobre o molho picante que só os corajosos tentam. O grupo riu e Lúcio soltou um comentário em japonês que fez os outros rirem mais alto. Kanojo wa hontou ni subarashi ne. Ela é realmente incrível, não é? Cristiane corou, mas manteve a compostura, anotando os pedidos, com a precisão de quem sabia que qualquer erro seria usado contra ela. Enquanto voltava para a cozinha com os pedidos, o salão parecia um palco onde ela era a protagonista improvável. Os clientes cochichavam, impressionados. Os garçons, agora sem risadinhas, trocavam olhares confusos. Clara, que havia chegado minutos antes para uma reunião com Roberto, assistia tudo da porta da gerência, os braços cruzados, o sorriso congelado. Que showzinho interessante, murmurou ela para Roberto, que apenas grunhiu em resposta, os olhos fixos em Cristiane como se ela fosse uma ameaça ambulante. Na cozinha, Cristiane entregou os pedidos ao chefe, que ergueu uma sobrancelha. Desde quando faxineira anota pedido, Cris? Ela deu de ombros o tom neutro.
desde que ninguém mais soube falar com eles. O chefe riu, balançando a cabeça, mas havia respeito ali, mesmo que mínimo. O almoço transcorreu com uma calma tensa. Lúcio e seu grupo comeram, conversaram em japonês, riram alto em alguns momentos, e Cristiane voltou à mesa algumas vezes para servir água, trazer sobremesas e responder perguntas. Em um desses momentos, enquanto colocava uma taça de sorbet de limão na frente de Lúcio, seus dedos se tocaram por acidente. Um roçar leve, quase imperceptível, mas que fez os dois congelarem por meio segundo. Ele ergueu os olhos, ela baixou os dela, e o ar entre eles pareceu carregar eletricidade estática. "Gomen nasai", murmurou ela, "desculpe-me", mas Lúcio apenas sorriu, um sorriso pequeno, quase secreto. "Daijobu desu", está tudo bem. O momento passou rápido, mas deixou um rastro, uma faísca que nenhum dos dois sabia nomear, mas que ambos sentiram como um choque. Quando o grupo terminou, Lúcio pagou a conta e deixou outra gorjeta generosa, junto com um bilhete dobrado em papel de origami, um tsuru delicado que Cristiane desdobrou na copa, longe dos olhos curiosos. Escrito em japonês dizia: "Arigato kimi no koe wa kokoro o ugokasu". Obrigado, sua voz move o coração. Abaixo, um número de telefone e um nome: Lúcio Takahashi. Cristiane guardou o bilhete no bolso do avental, o coração batendo tão forte que ela temeu que Dona Neide ouvisse da pia. Mas o que ela não viu foi Clara, escondida atrás da porta de vai-vem, os olhos estreitados como os de um falcão pronto para atacar. Clara não era de perder, não para uma faxineira, não para ninguém. E enquanto Cristiane voltava ao esfregão, tentando ignorar o calor no rosto, Clara já traçava um plano, um que faria o bilhete de Lúcio parecer uma armadilha e o talento de Cristiane, uma ameaça que precisava ser apagada. Naquela noite, enquanto Cristiane pegava o ônibus lotado para casa, a chuva voltara, agora mais forte, batendo no vidro como se quisesse contar segredos. Ela segurava o bilhete no bolso, os dedos traçando as dobras do origami, e pensava em Lúcio. Não no milionário, mas no homem que a olhou como se ela fosse mais que uma sombra. Do outro lado da cidade, Lúcio, em seu apartamento de cobertura com vista para a Paulista, olhava o mesmo céu chuvoso, o celular na mão, hesitando em mandar uma mensagem para o número que não sabia se ela usaria. E no restaurante, Clara se reunia com Roberto na sala envidraçada, a voz baixa, os olhos brilhando com um plano que cheirava a traição. "Se ela quer brilhar, vamos apagar a luz dela. Só preciso de uma chance." A chuva não dava trégua, transformando as ruas de São Paulo em rios de asfalto brilhante, refletindo luzes neon e faróis de carros que cortavam a noite. Cristiane, sentada no ônibus lotado, segurava o bilhete de origami no bolso como se fosse uma âncora, algo que a mantinha firme enquanto o mundo ao seu redor parecia oscilar. O tsuru, com suas dobras perfeitas e a caligrafia elegante de Lúcio, era mais que um pedaço de papel. Era uma promessa, um fio de esperança que ela mal ousava tocar. Quando chegou em casa, a pequena sala cheirava a umidade e remédio. Dona Rosa dormia no sofá, o ronco fraco misturado com tosses esparsas, e Cristiane, exausta, sentou-se na beira do colchão, olhando o celular rachado. Digitou o número de Lúcio, hesitou, apagou. Ele é de outro mundo, pensou, o peso da realidade caindo sobre ela como a chuva lá fora. E eu sou só a faxineira. Mas guardou o bilhete na gaveta da cômoda, ao lado de um caderno onde anotava candis tortos, como se fosse um segredo que precisava proteger até de si mesma. No La Belle Époque, o sábado amanheceu com um frenesi disfarçado de rotina. O restaurante preparava-se para um evento privado à noite. Um jantar de gala para uma empresa de tecnologia, coincidência ou não, a mesma onde Lúcio era um dos investidores principais. A equipe corria contra o tempo, mesas extras eram montadas, lustres polidos até brilharem como diamantes, e o cardápio especial incluía pratos com nomes que Cristiane mal conseguia pronunciar.
como foie gras com redução de balsâmico e figos caramelizados. Ela chegou às 9h, o avental ainda com o remendo mal feito, e percebeu o clima diferente assim que passou pela porta dos fundos. Clara, a supervisora, estava lá, impecável em um blazer azul marinho, o cabelo preso num coque tão perfeito que parecia desafiar a gravidade. Ela não cumprimentou Cristiane, mas seus olhos a seguiram como os de um predador avaliando a presa. Roberto, por sua vez, parecia mais nervoso que o normal, gritando ordens para os garçons enquanto segurava uma prancheta que tremia levemente em suas mãos gordas. Você, Cristiane, chamou Clara, o tom cortante disfarçado por um sorriso fino. Hoje você vai limpar o salão principal até ele brilhar. Nada de ajudar com os clientes, entendeu? Sua função é o chão, não o cardápio. Cristiane assentiu, mordendo a língua para não retrucar. Sabia que Clara estava marcando território, mas o que ela não sabia era que a supervisora já havia conversado com Roberto na noite anterior, traçando um plano que ia além de humilhar uma faxineira. Clara descobrira, por um contato na empresa de Lúcio, que ele estava de olho em talentos locais para um projeto de expansão no Brasil. Tradutores, analistas, pessoas com habilidades raras e histórias que inspirassem. Se ela acha que pode pular de esfregão para a sala de reuniões, vai aprender que aqui não é conto de fadas, dissera Clara a Roberto, que concordara com um grunhido, feliz por qualquer chance de manter seu pequeno reino intacto. O dia passou numa névoa de trabalho pesado. Cristiane esfregava o chão, movendo cadeiras pesadas sozinha, enquanto os garçons passavam rindo de piadas internas. Dona Neide, na cozinha, tentou oferecer um copo d'água, mas Cristiane recusou com um sorriso cansado. Tô bem, Neide, só quero acabar isso logo. Mas não estava bem. Cada esfregada no mármore era um lembrete do que Clara dissera. Sua função é o chão. E cada risadinha dos colegas era um eco das zombarias da infância, quando a chamavam de japa por causa dos olhos puxados da mãe, mesmo sem ter ascendência asiática. Ela pensava no bilhete de Lúcio, na frase que ele escrevera. Sua voz move o coração. E se perguntava se valia a pena sonhar com algo além do balde. Às 19h, o salão estava impecável e os primeiros convidados do evento começavam a chegar. Homens e mulheres de ternos e vestidos caros, falando alto em português, inglês e japonês, enchiam o labelle com uma energia que parecia vibrar nas paredes. Lúcio chegou com seu grupo, agora maior, incluindo um executivo americano que gesticulava muito e uma tradutora oficial que parecia nervosa, segurando um tablet com anotações. Ele vestia um terno preto que parecia absorver a luz, a tatuagem da carpa visível no colarinho aberto, e seus olhos varreram o salão como na primeira noite, buscando, sempre buscando. Quando viu Cristiane no canto, limpando uma mancha imaginária no chão, ele hesitou como se quisesse se aproximar, mas a tradutora o puxou para uma conversa com um cliente importante, Clara, que observava tudo da entrada, viu a troca de olhares e apertou os lábios. Era a chance que ela esperava. Durante o jantar, enquanto Cristiane terminava de limpar a copa, Clara pediu a Diego que, acidentalmente, derramasse um copo de vinho tinto numa das mesas VIP, bem onde Lúcio e seus colegas estavam sentados. Diego, sempre pronto para um drama, obedeceu com um sorriso malicioso, deixando o vinho espirrar no terno de um executivo japonês, que se levantou com um grito abafado de irritação. Clara correu para a cena fingindo desespero e chamou Cristiane em voz alta. Você! Isso é sua culpa. Como deixou o chão escorregadio assim? O salão parou, todos os olhos voltados para Cristiane, que segurava o esfregão como se fosse um escudo. Eu não fiz nada, dona Clara, gaguejou ela, o rosto quente de humilhação. O executivo, enxugando o terno com um guardanapo, murmurou algo em japonês, claramente irritado. E Lúcio franziu a testa, tentando entender a confusão. Clara, com a voz melíflua, virou-se para o grupo e disse em inglês: peço desculpas, senhores. Nossa equipe de limpeza não seguiu as instruções corretamente.
Vamos resolver isso imediatamente. Ela apontou para Cristiane, que tremia de raiva contida, e ordenou: vá buscar os produtos na despensa e limpe essa bagunça agora. Cristiane, sentindo o peso de cada olhar como uma pedra, largou o esfregão e correu para a despensa, os olhos marejados, mas se recusando a chorar. Na despensa, enquanto pegava um pano e um frasco de removedor de manchas, ouviu a porta se abrir atrás dela. Era Lúcio, o rosto sério, mas com uma suavidade nos olhos que a fez parar. Daijoubu desu ka? Você está bem? Perguntou ele em japonês, a voz baixa, como se o mundo lá fora não existisse. Cristiane respirou fundo, o pano amassado nas mãos. Não tá tudo bem, respondeu em português, a voz tremendo. Eles querem me apagar, Lúcio. Eu só fiz meu trabalho, só ajudei. E agora, isso. Ela apontou vagamente para o salão, onde Clara ainda gesticulava, jogando a culpa nela para os convidados. Lúcio deu um passo à frente, o espaço pequeno da despensa, tornando o momento claustrofóbico e íntimo. Kimi wa kagaya kuritoda, disse ele quase num sussurro. Você é uma pessoa que brilha. Não deixa eles apagarem isso. Ele tocou o braço dela, um gesto leve, mas que queimou como brasa. Cristiane olhou para ele, os olhos castanhos encontrando os dele. E por um segundo o mundo parou. A chuva lá fora, as vozes no salão, até o coração dela parecia hesitar. Mas o momento foi quebrado por Clara, que abriu a porta com um estrondo. O que está acontecendo aqui? Perguntou, o tom afiado como uma lâmina. Lúcio recuou, o rosto neutro, e disse em inglês. Estava verificando se ela precisava de ajuda. O incidente não foi culpa dela. Clara piscou, surpresa, mas se recompôs rápido. Claro, Sr. Takahashi. Vamos resolver tudo. Ela puxou Cristiane pelo braço, quase arrastando-a de volta ao salão, onde a faxineira limpou a mesa sob os olhares dos convidados, o rosto ardendo de vergonha. Lúcio voltou para sua mesa, mas não tirava os olhos dela. Uma mistura de raiva e determinação crescendo dentro dele. Naquela noite, enquanto Cristiane saía do restaurante, exausta e humilhada, encontrou um envelope na sua bolsa, colocado ali por Dona Neide, que vira tudo e decidira agir. Dentro, uma nota escrita à mão por Lúcio. Encontre-me amanhã, 10 horas, no café da Livraria Cultura. Temos algo a conversar. E um cartão de visita, com o logotipo da empresa dele, brilhando em relevo dourado. Cristiane segurou o cartão contra o peito, a chuva molhando seu rosto, e pela primeira vez em anos sentiu algo que pensava estar morto: esperança. Mas no restaurante, Clara e Roberto tramavam nos bastidores um plano para garantir que Cristiane nunca mais pisasse no Labelle, ou em qualquer lugar onde pudesse brilhar. E Lúcio, em seu apartamento, digitava uma mensagem para seu assistente. Encontrei alguém para o projeto, mas preciso protegê-la primeiro. O domingo amanheceu com um sol tímido, lutando para atravessar as nuvens que ainda pairavam sobre São Paulo, como se a cidade hesitasse em deixar a chuva para trás. Cristiane acordou cedo, o coração batendo num ritmo que misturava ansiedade e algo que ela não ousava chamar de esperança. O bilhete de Lúcio, com o convite para o café na Livraria Cultura, estava ao lado do celular rachado, o cartão de visita brilhando sob a luz fraca que entrava pela janela. Ela se levantou com cuidado para não acordar Dona Rosa, que tossia menos hoje, mas ainda parecia frágil, encolhida no sofá. Na cozinha, enquanto preparava um chá para a mãe, Cristiane olhou-se no espelho rachado acima da pia. O reflexo mostrava uma mulher cansada, com olheiras profundas e o cabelo preso num coque simples, mas havia algo novo nos olhos. Uma faísca, talvez, ou teimosia. Você é uma pessoa que brilha, Lúcio dissera. As palavras ecoavam, mas ela as empurrava para o fundo da mente, com medo de que fossem frágeis demais para carregar o peso da realidade. Escolheu a roupa com cuidado. Uma blusa azul escura, a menos desgastada que tinha, e uma calça jeans que não mostrava os joelhos gastos. Nada de avental hoje, nada de sombra.
Antes de sair, deixou um bilhete para Dona Rosa. Volto antes do almoço, descanse, e pegou o ônibus para a Avenida Paulista, o cartão de Lúcio guardado no bolso como um talismã. A Livraria Cultura, com suas prateleiras altas e o cheiro de papel novo, era um mundo que ela raramente visitava, mas que sempre a fazia sentir como se pudesse ser outra pessoa. O café no fundo da livraria estava quase vazio às 10 horas, com apenas alguns casais e um estudante digitando furiosamente no laptop. Lúcio já estava lá, sentado numa mesa de canto, um livro de poesia japonesa aberto à sua frente, mas os olhos fixos na entrada. Ele usava uma camisa polo preta e calça social, mais casual que no restaurante, mas ainda com aquela aura de quem pertence a lugares que Cristiane só via de longe. Quando a viu, ele se levantou, um sorriso suave iluminando o rosto. "Ohayou, Cristiane", disse em japonês a voz quente. "Bom dia." Ela corou, mas respondeu, "Ohayou gozaimasu." "Desculpe se me atrasei." "Você chegou na hora", disse ele, agora em português, puxando uma cadeira para ela. O gesto simples, mas gentil, fez o coração dela dar um salto. Sentaram-se, e por um momento, o silêncio entre eles foi confortável, como se fossem velhos amigos. O garçom trouxe 2 cafés, um preto para Lúcio, um com leite para Cristiane, que ele pedira sem ela precisar dizer, como se já soubesse. "Como você aprendeu japonês?" perguntou ele, inclinando-se ligeiramente, os olhos brilhando com curiosidade genuína. Cristiane hesitou, os dedos traçando a borda da xícara. "Vídeos, livros velhos que achei no sebo, animes. Minha mãe sempre dizia que eu tinha jeito para línguas, mas a vida, sabe como é, não deu para estudar de verdade." Ela riu, um riso curto, quase de desculpas. "E você? Como um cara de São Paulo vira milionário no Vale do Silício?" Lúcio sorriu, mas havia um peso no olhar. "Trabalho, sorte e muitas noites sem dormir. Meus avós vieram do Japão, construíram tudo do zero aqui. Eu cresci ouvindo que a gente precisava ser melhor que o melhor para ser aceito. Então fui. Mas às vezes, sinto que deixei um pedaço de mim para trás." Ele pausou, olhando-a como se visse algo que nem ela enxergava. "Você me lembra esse pedaço, Cristiane. Alguém que luta mesmo quando ninguém vê." As palavras acertaram como uma flecha, e ela baixou os olhos, sentindo o calor subir ao rosto. "Você não me conhece, Lúcio. Eu sou só..." Ele a interrompeu, a voz firme, mas suave. "Você não é só nada. Eu vi como você lidou com meus colegas, como enfrentou aquele salão inteiro. Isso não é pouco. Isso é raro." Ele então tirou um envelope do bolso interno da jaqueta e deslizou sobre a mesa. "Quero te oferecer algo", disse, o tom sério. "Minha empresa está montando uma equipe no Brasil. Precisamos de tradutores, pessoas que entendam culturas, que conectem mundos. Você é perfeita para isso. Não é caridade, é negócio. Mas você precisa decidir se quer." Cristiane abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro, um contrato preliminar, com detalhes de um cargo de assistente de tradução e relações culturais, salário que parecia um sonho, e uma nota escrita à mão: "Kimi no Hikari o Sekai ni Miseruyo." Deixe seu brilho iluminar o mundo. Ela piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. Eu não sei se consigo, Lúcio. Eles no restaurante, eles não vão facilitar." Enquanto isso, no La Belle Époque, Clara e Roberto finalizavam seu plano. Clara, com a frieza de quem joga xadrez com vidas alheias, havia falsificado um relatório acusando Cristiane de negligência. O incidente do vinho, segundo ela, era prova de incompetência que prejudicou a imagem do restaurante. Roberto, ansioso para recuperar seu controle, assinou o documento sem questionar, adicionando uma queixa extra sobre comportamento inadequado com clientes. O plano era simples: demitir Cristiane antes do fim do turno, com uma advertência pública que a marcaria como problemática em qualquer outro emprego. Clara, com um sorriso que não alcançava os olhos, disse a Roberto: "Ela vai aprender que lugar de faxineira é na sombra, não nos holofotes." De volta ao café, Cristiane contava a Lúcio sobre o incidente do vinho, a voz embargada, mas firme. "Eles me culparam por algo que não fiz. Clara e Roberto, eles querem me apagar."
Lúcio ouviu em silêncio, o maxilar travado, os olhos escurecendo. Eles têm medo de você, disse ele por fim. Porque você é mais do que eles jamais serão. Ele pegou o celular e digitou algo rápido, o rosto determinado. Você vai ao restaurante hoje? Cristiane assentiu, o estômago apertado. É meu turno da noite, último antes do pagamento. Lúcio segurou a mão dela por um segundo, o toque quente e firme. Então vá, e não deixe eles te diminuírem. Eu estarei lá. Às 18h, o Label estava um caos controlado, com o evento da noite anterior ainda ecoando nas conversas dos funcionários. Cristiane chegou, o avental amarrado, o contrato de Lúcio guardado na bolsa como um segredo que queimava. Clara a esperava na entrada da copa, com Roberto ao lado, segurando um papel que parecia uma sentença. Cristiane, precisamos conversar, disse Clara, o tom frio. Você causou um problema grave ontem. Negligência, comportamento inadequado. Isso não pode continuar. Cristiane abriu a boca para se defender, mas antes que pudesse falar, a porta do restaurante se abriu e Lúcio entrou, agora com um terno azul escuro, acompanhado por 2 homens de aparência séria, um advogado da empresa e um representante de RH. O salão, que começava a encher, ficou em silêncio como na primeira noite. Boa noite, disse Lúcio, em português claro, mas com um peso que fez Clara recuar meio passo. Soube que há um mal-entendido com uma de suas funcionárias. Gostaria de esclarecer. Ele olhou para Cristiane, um aceno sutil que dizia, estou aqui. Clara, pega desprevenida, gaguejou. Senhor Takahashi, é só uma questão interna. Mas Lúcio a interrompeu, a voz cortante. Não é interna quando envolve injustiça. Eu estava na mesa ontem. O incidente do vinho foi um acidente, não culpa dela. E o trabalho dela com o meu grupo foi impecável. Se alguém aqui está sendo inadequado, não é Cristiane. O salão prendeu o fôlego. Roberto, vermelho como um pimentão, tentou intervir, mas o advogado de Lúcio levantou a mão, mostrando um tablet com e-mails trocados entre Clara e um contato da empresa, vazados por um funcionário anônimo, Dona Neide, que ouvira tudo na cozinha e decidira agir. As mensagens revelavam o plano de Clara para sabotar Cristiane, com detalhes que fizeram a supervisora empalidecer. Isso é um mal-entendido, gaguejou Clara, mas Lúcio apenas sorriu frio. O mal-entendido acaba agora. Cristiane, você quer continuar aqui ou prefere algo melhor? Cristiane, com o coração disparado, olhou do contrato na bolsa para Lúcio, depois para Clara, cujos olhos agora brilhavam com raiva impotente. Eu saio, disse ela, a voz firme, pela primeira vez sem tremer. Mas não porque vocês venceram. Porque eu mereço mais. Ela desamarrou o avental, dobrou-o com cuidado e o colocou no balcão sob os olhares atônitos dos colegas. Dona Neide, na porta da cozinha, aplaudiu baixo, um sorriso orgulhoso no rosto. Lúcio ofereceu o braço, um gesto quase teatral, mas sincero. Vamos? Perguntou ele. Cristiane assentiu e juntos saíram do Label. A chuva lá fora agora apenas um chuvisco, como se o céu também estivesse aliviado. Na semana seguinte, Cristiane começou na empresa de Lúcio, não como faxineira, mas como assistente de tradução, aprendendo, crescendo, brilhando. Clara foi demitida após uma investigação interna e Roberto, humilhado, perdeu a confiança da equipe. Mas para Cristiane, isso era passado. Sentada em sua nova mesa, com vista para a Paulista, ela segurava um novo tsuru de origami, presente de Lúcio, com uma única palavra escrita, Hikari, luz. E enquanto aprendia a iluminar o mundo, como ele dissera, Cristiane sabia que o brilho sempre esteve lá. Só precisava de alguém para enxergar. A luz da manhã entrava pelas janelas amplas do escritório de Lúcio, no 15º andar de um prédio envidraçado na Avenida Paulista. O espaço era minimalista, com móveis de linhas retas, uma estante repleta de livros técnicos e alguns toques pessoais, uma pequena estátua de Buda, uma foto emoldurada de uma cerejeira em flor no Japão, e sobre a mesa de Cristiane, um tsuru de origami que parecia capturar a luz do sol.
Era sua terceira semana na nova função como assistente de tradução e relações culturais, e cada dia parecia um passo em direção a um mundo que ela nunca imaginara habitar. O salário, embora ainda novo e quase surreal, já começava a mudar sua vida. Os remédios de Dona Rosa agora chegavam antes de acabar. E o irmão mais novo, Tiago, finalmente tinha tênis novos para ir à escola. Mas mais que isso, Cristiane sentia algo que havia esquecido. O orgulho de ser vista não como uma sombra, mas como uma peça essencial de algo maior. Seu trabalho não era fácil. Traduzir documentos técnicos, facilitar reuniões entre executivos brasileiros e japoneses, e até sugerir estratégias culturais para campanhas de marketing, exigiam dela uma concentração feroz e um aprendizado constante. Lúcio era um chefe exigente, mas justo, sempre com um comentário encorajador ou uma explicação paciente quando ela tropeçava em um termo técnico ou em uma nuance cultural. "Você está indo além do que eu esperava", dissera ele numa tarde, enquanto revisavam um relatório juntos. "Mas não se surpreenda, eu sabia que você ia." Cristiane sorrira, tímida, mas o elogio a fazia querer ser ainda melhor. Como se cada palavra dele reacendesse aquela faísca que Clara e Roberto tentaram apagar. Fora do escritório, porém, a vida não era um conto de fadas. O La Belle Époque ainda lançava sombras longas. Clara, após sua demissão, espalhara boatos venenosos entre contatos do setor, pintando Cristiane como uma oportunista que se aproveitara de um cliente rico. Alguns ex-colegas, como Diego, alimentavam as fofocas, talvez por inveja, talvez por tédio. Cristiane ouviu os rumores por acaso, numa conversa com Dona Neide, que agora a visitava aos fins de semana, trazendo bolinhos de arroz caseiros e histórias da cozinha. "Não liga para essa gente, Cris", disse Neide, mordendo um bolinho com força, como se estivesse mastigando a raiva por ela. "Eles falam porque não tem o que você tem. Coragem." Cristiane assentiu, mas as palavras de Clara ainda doíam, como espinhos que se prendiam na pele. Lúcio, por sua vez, também enfrentava seus próprios desafios. A expansão da empresa no Brasil estava sob pressão. Investidores questionavam se o mercado local estava pronto para a tecnologia de IA que ele desenvolvia. E um concorrente japonês começava a fazer movimentos agressivos, tentando roubar talentos e contratos. Ele trabalhava até tarde, o rosto marcado por noites curtas, mas sempre encontrava tempo para checar como Cristiane estava se adaptando. Havia algo entre eles que nenhum dos dois nomeava. Não era só admiração profissional, nem apenas amizade. Era um calor sutil, como o toque acidental na despensa do restaurante, que voltava em momentos inesperados, um olhar demorado durante uma reunião, um riso compartilhado sobre uma piada em japonês, ou a maneira como ele deixava um novo tsuru na mesa dela, cada um com uma palavra diferente. Tsuyosa, força; Yumi, sonho; Kibo, esperança. Uma noite, após uma reunião particularmente tensa com investidores, Lúcio convidou Cristiane para um jantar informal num restaurante japonês discreto no bairro da Liberdade. "Nada de trabalho hoje", disse ele com um sorriso cansado, enquanto abria a porta do lugar que cheirava a shoyu e gengibre. Sentaram-se numa mesa pequena, decorada com uma lanterninha de papel, e pediram um prato de yakisoba que lembrou Cristiane da primeira noite no La Belle. Entre garfadas, ela se abriu. "Algo raro. Eu sempre achei que meu lugar era o canto, sabe? Limpando, calada, invisível. Agora, eu não sei como lidar com isso tudo." Ela apontou vagamente para o mundo, para si mesma. Lúcio ouviu, os olhos fixos nela, como se cada palavra importasse. "Você nunca foi invisível, Cristiane. Só estava num lugar que não sabia te enxergar." Ele então contou sua própria história, algo que raramente fazia. A pressão de ser o neto de imigrantes, o bullying na escola por causa do sotaque, as noites escrevendo códigos enquanto o mundo dormia. "Eu construí uma empresa, mas às vezes me pergunto se construí uma vida", admitiu, a voz baixa, quase vulnerável. "Você me faz lembrar que ainda dá tempo."
O silêncio que seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era como se os dois, pela primeira vez, se vissem sem máscaras, sem títulos, sem passados. Quando ele tocou a mão dela sobre a mesa, não foi acidental, e ela não puxou a mão de volta. "Mata ai machuca?" perguntou ele, ecoando a primeira noite, mas agora com um tom que dizia mais do que as palavras. Ela sorriu, o coração leve. "Ai, Quito, sim, com certeza, mas o passado não desiste fácil." Na manhã seguinte, um e-mail anônimo chegou à empresa, endereçado aos investidores e à equipe de Lúcio, com acusações contra Cristiane, funcionária sem qualificações formais, contratada por favoritismo. O remetente era impossível de rastrear, mas a assinatura, um amigo do Labelle, apontava para Clara ou alguém do seu círculo. Lúcio, furioso, reuniu a equipe e deixou claro: "Cristiane está aqui pelo mérito dela. Qualquer um que duvide pode me perguntar diretamente." Ele contratou uma investigação para rastrear a origem do e-mail, mas o dano estava feito. Murmúrios começaram a circular, e Cristiane sentia os olhares dos colegas, não mais de inveja, mas de dúvida. Ela enfrentou isso com a mesma determinação que usava para esfregar o chão do Labelle. Continuou traduzindo, participando de reuniões, aprendendo. E numa noite, enquanto trabalhava até tarde num relatório, Lúcio apareceu no escritório, segurando um último tsuru. "Eu sei que tá difícil", disse ele, colocando o origami na mesa dela. "Mas você é mais forte que isso. E eu não vou deixar ninguém apagar você." Dentro do tsuru, uma palavra: ai, amor. Cristiane olhou para ele, os olhos marejados, mas com um sorriso que dizia tudo. "Arigato, Lúcio, por tudo." Ele sorriu de volta. E pela primeira vez, os dois souberam que o que havia entre eles não era só uma faísca, era uma chama, pronta para crescer. Meses depois, a expansão da empresa decolou, com Cristiane liderando a ponte cultural entre Brasil e Japão. Seu nome agora respeitado em salas, que antes ela só sonhava entrar. Clara desapareceu do radar. Os boatos morreram e o Labelle trocou de gerência, com Dona Neide promovida a supervisora da cozinha. Cristiane, agora com um celular novo e um caderno cheio de kanjis perfeitos, visitava Dona Rosa todos os fins de semana, levando remédios e histórias de um mundo que finalmente havia. E Lúcio, ao lado dela em reuniões ou em jantares na Liberdade, sabia que encontrara não só uma parceira, mas um pedaço de si mesmo que ele pensava ter perdido. O último tsuru, guardado na gaveta dela, era um lembrete. O amor, como a luz, não precisa de permissão para brilhar. 6 meses haviam se passado desde que Cristiane deixara o Labelle Époque. E a vida que outrora parecia um corredor estreito de portas trancadas, agora se abria como uma avenida larga, cheia de possibilidades. O escritório de Lúcio, com sua vista panorâmica da Paulista, tornara-se o palco onde Cristiane não apenas trabalhava, mas florescia. Seu cargo de assistente de tradução evoluíra para coordenadora de relações culturais, uma posição que a colocava no centro das negociações entre a equipe brasileira e os parceiros japoneses. Ela dominava reuniões com uma confiança que surpreendia até a si mesma, traduzindo não apenas palavras, mas intenções, nuances, sonhos. Seu caderno de kanjis, agora com anotações precisas e organizadas, era um símbolo de sua transformação, de faxineira invisível a uma mulher que moldava pontes entre mundos. Mas a luz que ela agora carregava não apagava as sombras do passado. Clara, embora desaparecida dos círculos profissionais, não havia desistido de sua vingança. Após ser demitida, ela se reinventara como uma consultora independente, usando seus contatos para espalhar rumores sutis, mas venenosos, sobre Cristiane. Contratada por conexões pessoais, não por mérito, sussurrava ela em eventos do setor, plantando sementes de dúvida em mentes dispostas a ouvir.
Essas fofocas, como ervas daninhas, começaram a alcançar os ouvidos de alguns investidores da empresa de Lúcio, que questionavam, em reuniões privadas, se a ascensão meteórica de Cristiane era confiável. Lúcio, sempre vigilante, interceptava esses comentários com a frieza de um estrategista, mas o peso dessas insinuações caía sobre Cristiane como gotas de chuva fria, lembrando-a de que o mundo, mesmo o novo, ainda podia ser cruel. Naquela manhã de outono, com o céu de São Paulo tingido de um laranja suave, Cristiane preparava-se para uma apresentação importante. A empresa de Lúcio lançaria um programa de intercâmbio cultural, conectando startups brasileiras a mentores no Japão, e ela seria a responsável por apresentar o projeto a um grupo de investidores internacionais. Sentada à mesa de conferências, revisando slides no laptop, ela sentia o nervosismo crescer, não pelo conteúdo que dominava, mas pelo medo de ser julgada por quem ela fora, não por quem era agora. Lúcio, percebendo a tensão em seus ombros, aproximou-se com um café e um novo tsuru que colocou ao lado do teclado. "Kore wa nani?" perguntou ela sorrindo, enquanto desdobrava o origami. Dentro, uma palavra, Shinrai, confiança. "Você já conquistou isso", disse ele, apontando para os slides. "Agora é só mostrar para o mundo." A apresentação foi um sucesso. Cristiane falou com clareza, alternando entre português, inglês e japonês, respondendo perguntas com uma precisão que silenciou até os mais céticos. Um investidor japonês, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante, elogiou-a diretamente. "Anata no passion wa subarashi desu. Kono project ni Shinrai shimasu." Sua paixão é incrível. "Confio neste projeto." O aplauso que se seguiu ecoou no coração dela como uma vitória, mas também como um lembrete. Ela não precisava mais provar nada a ninguém, exceto a si mesma. No entanto, o passado bateu à porta naquela mesma noite. Após a apresentação, enquanto Cristiane e Lúcio comemoravam com a equipe num bar despretensioso, na Liberdade, um e-mail chegou ao celular dela. Era anônimo, mas o tom era inconfundível. "Aproveite enquanto dura, faxineira. A verdade sempre aparece." Anexado, um print de uma rede social, onde Clara postara uma foto antiga de Cristiane no Label, de avental, varrendo o chão com a legenda: "De varrer chão a executiva. Quem ela enganou para chegar aí?" O post tinha poucos likes, mas cada um era uma facada. Cristiane sentiu o ar fugir dos pulmões, o celular tremendo em suas mãos. Lúcio, ao lado, percebeu a mudança no rosto dela e pegou o telefone. "Isso não é verdade", disse ele, a voz firme, mas os olhos ardendo de raiva. "E ela não vai te derrubar." Lúcio agiu rápido. Contratou uma empresa de cibersegurança para rastrear o e-mail e a conta de Clara, que descobriu-se violara termos de uso da plataforma ao postar conteúdo difamatório. A conta foi suspensa e uma ação legal foi movida contra Clara, que agora enfrentava não apenas a ruína profissional, mas também consequências judiciais. Mas Lúcio sabia que apagar o post não apagaria a dor de Cristiane. Naquela noite, em seu apartamento, ele a encontrou sentada na varanda, olhando o horizonte iluminado da cidade. "Você já pensou em desistir de tudo?" perguntou ela, a voz baixa, quase engolida pelo som dos carros lá embaixo. Ele sentou ao lado dela, um tsuru novo na mão. "Todo dia", ele admitiu. "Mas aí eu lembro que desistir significa deixar o mundo vencer. E eu não vou deixar isso acontecer com você." Ele entregou o tsuru que ela desdobrou com cuidado. Desta vez não havia palavra, mas uma frase. "Kimi toishonara skaiga kagayaku." Com você, o mundo brilha. Cristiane riu, os olhos marejados, e pela primeira vez deixou as lágrimas caírem, não de tristeza, mas de alívio, de aceitação. Ela segurou a mão dele e o toque, agora familiar, era mais que uma promessa, era uma certeza. "Arigato, Lúcio", disse ela em japonês, a voz firme. "Por me fazer acreditar que eu posso." Ele sorriu, puxando-a para um abraço, e pela primeira vez os dois não precisaram de palavras. O silêncio dizia tudo.
Os meses seguintes foram de reconstrução. O programa de intercâmbio decolou, com Cristiane à frente, viajando entre São Paulo e Tóquio, conectando sonhos e culturas. Clara, enfrentando processos, sumiu do mapa, e os rumores morreram como brasas sem oxigênio. Dona Rosa, agora com saúde mais estável, começou a pintar aquarelas, um hobby que Cristiane incentivava, e Tiago sonhava em ser programador, inspirado por Lúcio. Num fim de semana, num templo budista na Liberdade, Cristiane e Lúcio acenderam incenso juntos, um ritual simples que parecia selar algo maior. "Você já pensou no que vem depois?" perguntou ele, o vento carregando o aroma de sândalo. Ela sorriu, segurando um tsuru que não precisava mais desdobrar. "Depois, acho que é só continuar brilhando." O outono em São Paulo trazia uma brisa fresca que parecia carregar promessas, mas também segredos que se recusavam a ficar enterrados. Cristiane, agora firme em seu papel de coordenadora de relações culturais na empresa de Lúcio, sentia que cada dia era uma conquista, mas também uma batalha. A apresentação do programa de intercâmbio cultural havia sido um marco, aclamada por investidores e parceiros, mas o e-mail difamatório de Clara, aquele golpe anônimo que tentava reduzi-la a faxineira oportunista, ainda ecoava em sua mente. Ela aprendera a ignorar os olhares desconfiados de alguns colegas, mas a dor de ser questionada, mesmo que injustamente, era como uma ferida que não cicatrizava. Ainda assim, Cristiane se levantava todas as manhãs, vestia sua melhor versão e enfrentava o mundo com a determinação de quem sabia que o brilho não vem sem luta. Naquela segunda-feira, o escritório estava agitado. O programa de intercâmbio avançava rápido, com startups brasileiras enviando suas primeiras equipes para Tóquio, e Cristiane coordenava a logística cultural, workshops sobre etiqueta japonesa, traduções de propostas, até dicas sobre como evitar gafes em reuniões formais. Seu domínio do japonês, antes um segredo guardado em noites solitárias, agora era sua arma mais forte. Durante uma reunião com a equipe, ela sugeriu incluir sessões de mentoria com mulheres empreendedoras japonesas, uma ideia que fez os olhos de Lúcio brilharem. "Isso é brilhante, Cristiane", disse ele, anotando a proposta com um sorriso que misturava orgulho e algo mais quente, mais pessoal. Ela corou, mas manteve o foco, ignorando o calor que subia ao peito quando ele a olhava assim. Fora do escritório, porém, as sombras de Clara continuavam a se mover. A ex-supervisora, agora trabalhando como freelancer em eventos corporativos, descobrira um novo aliado, Felipe, o antigo recepcionista do La Belle Époque, que guardava um rancor silencioso contra Cristiane desde a noite em que ela o ofuscara com seu japonês impecável. Felipe, demitido por negligência meses após a saída de Clara, culpava Cristiane por sua própria queda, convencido de que a ascensão dela o fizera parecer inútil aos olhos dos chefes. Juntos, Clara e Felipe tramavam algo mais perigoso que boatos. Uma campanha para desacreditar Cristiane perante os parceiros japoneses, usando contatos que Clara ainda tinha no setor de eventos. Eles planeavam vazar documentos falsificados, sugerindo que Cristiane inflara suas credenciais e que sua contratação fora um erro de Lúcio, motivado por interesses pessoais. O plano era arriscado, mas Clara, movida por um misto de inveja e desespero, não via outra saída. Se não pudesse brilhar, ninguém brilharia. Enquanto isso, Cristiane enfrentava seus próprios desafios internos. Apesar do sucesso profissional, ela ainda lutava com a insegurança de quem crescera sendo a sombra. Numa noite, enquanto revisava anotações em casa, Dona Rosa, agora mais forte graças aos novos remédios, notou o peso nos olhos da filha. "Cris, você está carregando o mundo nas costas de novo, né?" perguntou, servindo um chá de camomila. Cristiane suspirou, o caderno de kanjis aberto sobre a mesa. "É que às vezes sinto que não mereço, mãe. Esse trabalho, essa vida, parece grande demais para mim." Dona Rosa segurou a mão dela, os dedos frágeis, mas firmes. "Filha,
Você sempre foi grande. Só estava num lugar pequeno demais para te caber. O apoio da mãe deu a Cristiane a força para enfrentar o dia seguinte, quando tudo mudou. Durante uma videoconferência com os parceiros de Tóquio, um dos executivos, Sr. Tanaka, mencionou preocupações sobre a credibilidade da equipe brasileira, citando informações recebidas sobre qualificações questionáveis. O comentário feito em japonês foi sutil, mas cortante, e Cristiane, traduzindo ao vivo, sentiu o estômago afundar. Lúcio, ao lado, percebeu a tensão no rosto dela e interveio com calma, mas com uma firmeza que fez a sala silenciar. Senhor Tanaka, nossa equipe é selecionada com rigor. Se há dúvidas, posso fornecer todas as provas de competência, inclusive da nossa coordenadora, que está conduzindo esta reunião com excelência. Ele olhou para Cristiane, um aceno que dizia: você é suficiente. Ela respirou fundo e continuou, traduzindo com precisão impecável, mas o coração batia como um tambor. Após a reunião, Lúcio chamou Cristiane para sua sala. Era sobre você, não era? Perguntou ele direto, os olhos escuros fixos nos dela. Ela hesitou, mas assentiu, a voz baixa. Acho que é a Clara de novo, ou alguém como ela. Eles não param, Lúcio. Ele bateu o punho na mesa, não com raiva dela, mas com a frustração de quem odiava injustiças. Então vamos pará-los, disse pegando o telefone para ligar para a equipe de cibersegurança. Em horas, descobriram que Felipe era o responsável por enviar os documentos falsificados, usando um e-mail descartável que Clara fornecera. A prova era clara, mensagens trocadas entre os dois, detalhando o plano para acabar com a faxineira metida. Lúcio não hesitou. Ele convocou uma reunião com os investidores e parceiros, apresentando as evidências do complô de Clara e Felipe. Num gesto ousado, convidou Cristiane a falar não como vítima, mas como líder. Tremendo por dentro, mas com a voz firme, ela se levantou. Eu não tenho diploma de universidade, mas tenho algo que ninguém pode tirar: minha vontade de aprender e meu compromisso com a verdade. Quem eu sou não é definido pelo que fiz no passado, mas pelo que faço agora. Em japonês, acrescentou: Watashi wa kagayaku tame ni umareta. Eu nasci para brilhar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos, primeiro tímidos, depois calorosos, liderados pelo Sr. Tanaka, que se levantou e disse: Anata wa honto ni kagayaku. Você realmente brilha. Naquela noite, Lúcio e Cristiane caminharam pela Paulista, o ar fresco do outono limpando o peso do dia. Ele entregou a ela outro tsuru, este com uma palavra nova: Seiji, justiça. Você venceu hoje, disse ele, o sorriso suave, mas carregado de admiração. Não só a Clara, mas tudo que já tentou te apagar. Cristiane segurou o origami, os olhos brilhando com lágrimas que não caíram. Eu não venci sozinha, respondeu a voz suave. Você me ajudou a acreditar. Eles pararam sob um poste de luz, e quando ele segurou a mão dela, o toque foi mais que um gesto. Era um juramento silencioso de que juntos enfrentariam qualquer sombra, mas o destino guardava uma última prova. Um convite inesperado chegou de Tóquio. O Sr. Tanaka queria Cristiane liderando um workshop cultural no Japão, uma oportunidade que a colocaria no centro do palco global. O desafio, porém, era maior que traduzir palavras. Era provar num território desconhecido que ela pertencia. E Clara, mesmo derrotada, ainda tinha um último golpe a dar. O convite de Tóquio chegou como uma onda inesperada, carregando tanto promessa quanto peso. Cristiane segurava o e-mail impresso enviado pelo Sr. Tanaka com a proposta formal: liderar um workshop cultural de 3 dias na sede de uma das maiores empresas de tecnologia do Japão, conectando startups brasileiras a mentores japoneses. Era uma chance de ouro, não apenas para sua carreira, mas para consolidar o programa de intercâmbio que ela ajudara a construir. No entanto, a ideia de viajar tão longe, para um país que ela conhecia apenas por vídeos, livros e os tsurus de Lúcio, trazia uma mistura de excitação e medo.
E se eu não estiver à altura? Perguntou ela a si mesma, enquanto olhava pela janela do escritório. A Paulista brilhando lá embaixo, com luzes que pareciam pulsar no ritmo de seu coração. Lúcio, ao saber do convite, não conteve o entusiasmo. Você foi convidada porque é a melhor pessoa para isso, disse ele, durante um almoço rápido num café perto do escritório. Ele segurava um tesouro novo, que entregou a ela com um sorriso que misturava orgulho e algo mais profundo. Dentro do origami, uma palavra, Tabi, viagem. Tóquio vai te receber como você merece, Cristiane. Eu vou estar lá com você. A última frase a pegou desprevenida. Você vai? Perguntou, os olhos arregalados. Ele assentiu, o olhar firme. Não como chefe, mas como parceiro. Esse projeto é nosso e eu quero ver você brilhar lá. O calor no peito dela cresceu, mas com ele veio uma pontada de dúvida. Não sobre Lúcio, mas sobre si mesma. Estaria pronta para um palco tão grande, tão distante do La Belle Époque, onde sua voz um dia ecoara contra a vontade de todos? Enquanto Cristiane se preparava para a viagem, aprendendo os detalhes da cultura corporativa japonesa e ensaiando sua apresentação, Clara planejava seu último golpe. Derrotada nos tribunais e banida dos círculos corporativos, ela estava desesperada, movida por uma raiva que queimava como carvão. Felipe, seu cúmplice, havia recuado após a exposição dos documentos falsificados. Mas Clara encontrara um novo aliado, Hiroki, um ex-funcionário da empresa de Lúcio no Japão, que fora demitido por conduta antiética e guardava rancor contra o chefe. Hiroki, agora trabalhando como consultor freelance em Tóquio, tinha contatos na empresa que receberia Cristiane. Clara, usando um pseudônimo, enviou a ele um dossiê falso, sugerindo que Cristiane era uma fraude cultural. Alguém que fingia conhecer a cultura japonesa para impressionar, mas carecia de formação formal. Hiroki, ansioso por vingança contra Lúcio, viu naquilo uma chance de desestabilizar o projeto de expansão. Se ela falhar no workshop, a credibilidade do programa inteiro vai por água abaixo, disse ele a Clara numa chamada criptografada. O tom frio como o vento de inverno. Cristiane, alheia ao complô, embarcou para Tóquio com Lúcio numa manhã de céu limpo. O coração dividido entre ansiedade e determinação. O voo longo e silencioso foi pontuado por momentos de cumplicidade. Ele contando histórias de sua infância no Japão, ela confessando o medo de não ser suficiente. Você é mais que suficiente, disse ele, segurando a mão dela enquanto o avião cruzava o oceano. Você é Cristiane. A simplicidade das palavras a fez sorrir. E pela primeira vez ela sentiu que talvez pudesse enfrentar o que vinha pela frente. Tóquio era um choque de sentidos. Arranha-céus que pareciam tocar as estrelas. Luzes neon que dançavam em cores impossíveis e o burburinho de uma cidade que nunca dormia. O workshop seria no último dia da viagem, mas os primeiros 2 dias foram de reuniões preparatórias, onde Cristiane impressionou com sua habilidade de navegar entre culturas. Ela explicava nuances brasileiras com a mesma facilidade com que traduzia expressões japonesas, ganhando o respeito de mentores e startups. O Sr. Tanaka, anfitrião do evento, a elogiava abertamente. Anata wa kokoro no hashida. Você é uma ponte de corações. Mas nos bastidores, Hiroki trabalhava, espalhando o dossiê de Clara entre os participantes, sugerindo que Cristiane era uma impostora. Os rumores começaram a circular, sutis como uma brisa, mas perigosos como uma correnteza. Na véspera do workshop, durante um jantar formal com os mentores, Cristiane sentiu a mudança no ar. Alguns olhares eram mais frios, algumas perguntas mais afiadas. Um jovem empreendedor japonês perguntou, com um sorriso que escondia veneno, como alguém sem formação acadêmica pode liderar um projeto tão importante? Não é? Arriscado. A sala ficou em silêncio e Cristiane sentiu o velho aperto no peito. O eco das palavras de Clara. Aproveite enquanto dura, faxineira.
Mas antes que pudesse responder, Lúcio se levantou, a voz calma, mas cortante como uma katana. O risco é não reconhecer talento verdadeiro, disse ele, em japonês fluente. Cristiane provou sua competência aqui, agora, e em cada reunião que conduzimos. Quem questiona isso deveria olhar para os próprios méritos. O Sr. Tanaka assentiu, e o jovem empreendedor baixou os olhos envergonhado. Naquela noite, no hotel, Cristiane desabafou com Lúcio, a voz tremendo de raiva e frustração. Eles ainda me veem como a faxineira, Lúcio. Não importa o quanto eu faça, sempre vai ter alguém para me puxar para baixo. Ele a olhou, os olhos escuros brilhando com uma intensidade que a fez parar. Então deixe eles tentarem, disse ele, entregando um tsuru novo. Você é mais forte que qualquer mentira. Dentro do origami, uma palavra, Takanotsumi, garra de falcão. Você não só brilha, Cristiane. Você voa. O dia do workshop chegou e Cristiane subiu ao palco com a determinação de quem sabia que aquela era sua chance de calar as dúvidas, as dos outros e as suas próprias. Mas Hiroki, escondido entre os bastidores, tinha um último truque. Ele sabotaria a apresentação, alterando os slides para incluir erros culturais graves, como referências desrespeitosas a tradições japonesas. O plano era fazer Cristiane parecer ignorante, destruindo sua credibilidade diante de todos. O auditório em Tóquio era uma sinfonia de silêncio e expectativa. Luzes suaves iluminavam o palco, onde Cristiane se preparava para liderar o workshop cultural que conectaria startups brasileiras a mentores japoneses. A plateia, composta por executivos, empreendedores e jornalistas do setor de tecnologia, observava com uma mistura de curiosidade e ceticismo, alimentada pelos rumores venenosos plantados por Hiroki e Clara. Cristiane, vestindo um blazer azul escuro que comprara com seu primeiro salário, segurava o controle dos slides com dedos firmes, mas o coração batia como as asas de um pássaro preso. Lúcio, sentado na primeira fila, ofereceu um aceno sutil, seus olhos transmitindo uma confiança que ela agarrou como uma corda salva-vidas. Ao lado dele, o Sr. Tanaka, anfitrião do evento, mantinha um olhar sereno, mas atento, como se soubesse que algo maior estava em jogo. Nos bastidores, Hiroki, com um sorriso dissimulado, verificava seu trabalho. Os slides de Cristiane haviam sido alterados horas antes, com erros deliberados, referências a tradições japonesas distorcidas, como uma menção a um ritual de chá com termos ofensivos e uma citação histórica incorreta sobre a era Meiji. O plano era simples: fazer Cristiane tropeçar em público, expondo-a como uma fraude e minando a credibilidade do programa de intercâmbio. Clara, do outro lado do mundo, acompanhava tudo por mensagens criptografadas, sua raiva transformada em uma obsessão que a consumia. Ela vai cair hoje, escreveu ela a Hiroki, o tom quase febril. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Lúcio, alertado por um funcionário leal que notara a movimentação estranha nos servidores, já suspeitava de sabotagem. Cristiane começou a apresentação com a voz clara, alternando entre japonês e português, explicando como o intercâmbio cultural poderia unir inovação e tradição. O primeiro slide apareceu na tela e ela congelou por 1/1000 de segundo. A frase em japonês estava errada, um insulto disfarçado de elogio à cultura local. A plateia murmurou, e Hiroki nos bastidores reprimiu um sorriso. Mas Cristiane, com a agilidade de quem já enfrentara humilhações piores, improvisou. Peço desculpas, parece que houve um erro técnico, disse ela em japonês impecável, enquanto clicava para o próximo slide, que também estava sabotado. Sem hesitar, ela desligou o projetor com um gesto calmo e continuou, falando de memória. Permitam-me compartilhar o que realmente importa. Este programa não é sobre slides ou formalidades, é sobre pessoas, sobre sonhos que cruzam oceanos. Ela descreveu histórias reais de empreendedores brasileiros, conectando-as a valores japoneses como Kaizen,
melhoria contínua, e omotenashi, hospitalidade sincera, com uma paixão que fez a plateia se inclinar para frente. Esquecendo os slides, Lúcio, percebendo a sabotagem, enviou uma mensagem rápida à equipe de TI, que rastreou o acesso de Hiroki ao sistema. Nos bastidores, o Sr. Tanaka, alertado por Lúcio, confrontou Hiroki discretamente, exigindo explicações. O ex-funcionário gaguejou, pego desprevenido, e sua tentativa de se justificar desmoronou quando a equipe de cibersegurança apresentou logs que comprovavam a alteração dos slides. Enquanto Cristiane falava, Hiroki foi escoltado para fora do prédio, seu plano desmoronando como um castelo de areia. A plateia, alheia ao drama nos bastidores, aplaudiu Cristiane de pé quando ela terminou. E com o Sr. Tanaka liderando os elogios, Anata Washin no Hashida. Você é uma verdadeira ponte. Após o workshop, a notícia da sabotagem se espalhou, mas não como uma mancha, como uma prova do talento de Cristiane. Blogs de tecnologia japoneses publicaram artigos intitulados A Faxineira que Conquistou Tóquio, destacando sua resiliência e autenticidade. O programa de intercâmbio ganhou ainda mais apoio, com novas startups aderindo e investidores dobrando suas apostas. Clara, em São Paulo, viu seu último golpe ruir quando Hiroki, enfrentando consequências legais no Japão, revelou sua participação em troca de leniência. Ela foi chamada a depor, e o peso de suas ações finalmente a alcançou, deixando-a isolada, sem aliados ou credibilidade. De volta a São Paulo, Cristiane e Lúcio celebraram a vitória num jantar simples na Liberdade, num restaurante que servia mochi caseiro e chá verde. Ele entregou a ela um último tsuru, o papel delicado brilhando sob a luz da lanterninha de papel. Dentro de uma frase, Kimi wa eien no hikari, você é uma luz eterna. Cristiane riu, os olhos marejados, mas com uma leveza que ela nunca sentira antes. Você sempre sabe o que dizer, brincou ela, mas a voz tremia de emoção. Lúcio segurou a mão dela, o toque agora uma linguagem própria. Não é o que digo, Cristiane. É quem você é. Você transformou tudo, o projeto, a mim, o mundo. Os meses seguintes foram de plenitude. Cristiane liderou a expansão do programa, viajando entre Brasil e Japão. Agora, não apenas como coordenadora, mas como uma embaixadora cultural reconhecida internacionalmente. Dona Rosa, com a saúde restaurada, abriu uma pequena galeria de aquarelas no bairro, apoiada por Cristiane, que também patrocinava aulas de programação para Tiago, agora um adolescente determinado a seguir os passos de Lúcio. No La Belle Époque, Dona Neide transformou a cozinha em um espaço de inovação, com pratos que misturavam sabores brasileiros e japoneses, inspirada pela história de Cristiane. Numa noite de primavera, sob um céu estrelado na Paulista, Cristiane e Lúcio subiram ao terraço do prédio da empresa, onde uma pequena cerejeira, plantada em homenagem ao projeto, começava a florescer. Ele a puxou para perto e pela primeira vez, sem tsurus ou palavras, eles se beijaram, o mundo ao redor desaparecendo como se nunca tivesse existido. "Mata ai machuca?" perguntou ele, ecoando a primeira noite no Labelle. Ela sorriu, o coração cheio. "Ei enni, para sempre." E assim, Cristiane, a faxineira que falara japonês e chocara um restaurante, tornou-se a mulher que uniu mundos, provando que a luz, uma vez acesa, não pode ser apagada. O último tsuru, guardado em sua mesa, não precisava de palavras. Seu brilho falava por si.